Dirijo minha voz hoje com profundo pesar. O rei Carlos chocou a nação com um anúncio alarmante. O príncipe William vai afastar-se das suas funções reais para tratamento médico. Em poucas horas, a notícia espalhou-se pelo mundo, deixando milhões de pessoas ansiosas e cheias de especulações. O estandarte do príncipe de Gales ao lado do rei sugeria algo muito mais grave do que qualquer um imaginava. O que aconteceu realmente por detrás das portas protegidas do palácio? Por que é que a família real está a esconder a verdadeira natureza da sua doença? Junte-se a nós enquanto desvendamos os segredos por detrás desta misteriosa crise de saúde da família real. Acompanhe-nos nesta investigação sobre a crise de saúde que uniu a família real no seu momento mais difícil. O drama real desenrola-se agora. A família real quebrou finalmente o silêncio sobre o príncipe William, revelando uma situação mais dolorosa do que qualquer um poderia imaginar. Durante as semanas, estranhos sussurros circularam pelo palácio, enquanto um silêncio invulgar se apoderava dos acontecimentos públicos. Mas agora o motivo devastador veio ao de cima. O príncipe, outrora conhecido pela sua firmeza e bravura, enfrenta agora um desafio do qual nem a sua posição real o consegue proteger. E, segundo fontes do palácio, esta situação afetou-o profundamente. Por detrás dos magníficos portões do palácio, algo mudou para sempre. À medida que a Grã-Bretanha se solidariza com o seu futuro rei em luto partilhado, embora muitos se questionem se ele conseguirá superar o que o espera. Naquela manhã em particular, o castelo de Windsor estava envolto numa densa névoa cinzenta que rodeava os portões como uma barreira protetora. E o castelo, normalmente vibrante, estava estranhamente silencioso, sem os sons habituais das atividades diárias. Parecia que tudo o que estava dentro daquelas paredes históricas tinha parado completamente. Enquanto do lado de fora, grupos de repórteres se reuniam em silêncio. A atmosfera era invulgarmente pesada e quase irreverente, com a conversa normal reduzida a murmúrios enquanto todos observavam a longa entrada da residência real. Às 7 horas, um carro preto aproximou-se lentamente pela estrada de gravilha, e a princesa Catherine saiu usando um casaco simples, mas elegante, abotoado firmemente para se proteger do frio, mas sem o seu típico sorriso caloroso ou aceno amigável. O seu rosto estava pálido e os seus olhos pareciam desfocados enquanto caminhava em direção ao carro, de cabeça baixa, parando brevemente à porta, onde a sua mão tremia visivelmente antes de entrar. Dentro do castelo, o silêncio era quase ensurdecedor, com apenas o som do relógio do corredor a quebrar a quietude, enquanto os funcionários se moviam silenciosamente pelo edifício com rostos pálidos. As pessoas por todo o castelo trocavam olhares significativos sem dizer uma palavra, porque todos sabiam que algo de importante tinha acontecido. E na zona reservada do castelo, a ama real observava pela janela com o príncipe George e a princesa Charlotte. Que notícias terríveis sobre o pai poderão estar a causar tamanha preocupação em toda a família real? Crise familiar abala o palácio. As crianças reais ainda estavam de pijama, a olhar para os jardins enevoados, quando Charlotte mencionou que não iriam à escola. A ama confirmou a decisão com um aceno de cabeça, explicando que ficariam em casa por motivos familiares. Quando George questionou o porquê, apesar das palavras tranquilizadoras, sentia um peso no coração ao reparar na preocupação no rosto de Catherine, que se espalhava por todo o palácio. O príncipe William estava desaparecido da vista do público há vários dias, desde a sua última aparição num evento de beneficência em Londres, onde os presentes se lembravam claramente de como ele parecia pálido e distante, antes de interromper subitamente o seu discurso, tocar na testa e sair com um breve pedido de desculpas. O palácio terá alegado que William simplesmente não se estava a sentir bem. Mas, de acordo com os observadores da realeza, esta breve explicação não acalmou as crescentes especulações públicas em torno da sua longa ausência. Fontes próximas da família real afirmam ter ouvido os passos de Catarina a ecoar pelo corredor de mármore enquanto esta se aproximava, alegadamente, do gabinete privado do rei. Testemunhas afirmam que hesitou por um instante antes de bater à porta, embora este pormenor permaneça sem confirmação por parte de fontes oficiais. Questionado sobre o encontro, um membro do pessoal do palácio sugeriu que o rei Carlos a convidou a entrar com uma saudação discreta, mas o palácio recusou comentar esta informação. De acordo com funcionários que falaram sob anonimato, Catherine terá encontrado o monarca sentado perto da janela com uma expressão preocupada. Embora os especialistas da realeza alertem que tais descrições se baseiam, em grande parte, em rumores e não em relatos verificados. Vários tabloides publicaram alegações de que a luz da manhã iluminou os cabelos grisalhos do rei durante este alegado encontro. Mas a família real ainda não se pronunciou sobre estas especulações relativas a conversas privadas entre os seus membros.
O peso da crise real que enfrentavam pairava no ar enquanto estavam reunidos, aparentemente divididos entre os seus deveres públicos e uma questão familiar profundamente pessoal que ameaçava mudar tudo. A família real, geralmente confiante, parecia agora vulnerável e incerta sobre como lidar com a situação, enquanto tentava proteger os membros mais jovens de verdades difíceis que, eventualmente, precisariam de ser abordadas, apesar da relutância do rei. Como é que o palácio conseguiria fazer um anúncio tão delicado sem causar o pânico generalizado? Fontes afirmam ter visto Catarina a mexer nervosamente as mãos. Segundo pessoas próximas do palácio, que falaram sob anonimato, o som da sua aliança de casamento terá sido ouvido na sala, que estava silenciosa. Várias fontes sugerem que ela perguntou sobre algo que lhe seria dito, embora o que seria exatamente ainda não tenha sido confirmado. O rei terá hesitado antes de responder, dizendo, ainda não, de acordo com pessoas alegadamente familiarizadas com a conversa. Observadores da realeza repararam numa movimentação invulgar no piso inferior, onde a equipa de comunicação estaria reunida com papéis e telefones a tocar incessantemente, preparando uma breve declaração sem detalhes, conforme instruído por altos funcionários. Um assessor não identificado, com um olhar cansado, terá afirmado que esta situação iria mudar tudo, embora os representantes do palácio não tenham confirmado esta alegação. Exatamente às 16h00, os jornalistas observaram um porta-voz da família real a sair para transmitir o que muitos descreveram como uma mensagem suspeitamente breve. A família real pede privacidade enquanto trata de um assunto pessoal que envolve o príncipe de Gales. Os repórteres presentes no local descreveram um silêncio repentino que se abateu sobre a multidão enquanto a chuva se intensificava. Os órgãos de comunicação social notaram como os jornalistas pareciam indecisos sobre se deveriam questionar mais a fundo ou respeitar as informações claramente limitadas que estavam a ser fornecidas. Vários funcionários relataram ter visto Catherine sozinha perto de uma janela num corredor pouco iluminado após o anúncio. Uma fonte do palácio tê-la ouvido sussurrar, por favor, William, volta para nós, embora os canais oficiais não tenham confirmado nem desmentido este relato. Ao cair da noite, os observadores repararam nas luzes do castelo a aparecerem fracamente por entre o nevoeiro cerrado, enquanto criados fechavam cortinas e trancavam portas por toda a residência. Os boletins meteorológicos confirmaram um vento frio a varrer a área em redor da propriedade de Sandringham naquela noite, embora os meteorologistas não tenham feito qualquer ligação com a situação da família real. Antigos correspondentes da realeza sugeriram que a atmosfera invulgarmente secreta indica algo potencialmente grave, envolvendo o príncipe William, embora tal especulação permaneça sem comprovação por qualquer fonte oficial. Especialistas em relações públicas entrevistados por vários órgãos de comunicação social salientam que informações tão limitadas geralmente precedem assuntos familiares muito pessoais, ou situações de saúde potencialmente preocupantes, mas alertam para que não se tirem conclusões precipitadas sem mais detalhes do Palácio de Buckingham. Os jornalistas reconheceram que a família merece privacidade durante o que parece ser um momento difícil, independentemente do que possa estar a acontecer dentro dos muros do palácio. Segundo outras fontes próximas do palácio, a casa de Sandringham estava invulgarmente silenciosa. Fontes internas afirmaram que a família real se reuniu para tratar do que parecia ser um assunto sério, que ninguém queria discutir abertamente. Os funcionários ter-se-ão movimentado com cautela pela residência, tentando não perturbar o ambiente tenso que se instalara no lar real. Testemunhas sugerem que o rei Carlos estava sentado junto à lareira da sala de estar, visivelmente exausto, enquanto a rainha Camila estaria sentada à sua frente, a mexer um chá que não ia beber. Houve alguma notícia de Catherine? Terá perguntado, ao que Charles terá respondido que Catherine ainda estava com William. Fontes do palácio afirmam que um secretário particular entrou de seguida para anunciar a chegada do príncipe Harry. Harry terá entrado com o casaco molhado pela chuva, tendo chegado rapidamente após saber da notícia. Um funcionário do palácio descreveu a cena como notavelmente informal. Sem fotógrafos, sem presença dos mídia. Apenas uma reunião familiar durante o que parecia ser um momento difícil. Fontes dizem que Charles colocou a mão no ombro de Harry e agradeceu-lhe por ter vindo. Várias fontes internas relatam que, após Camila sair da sala, Harry perguntou o que tinha acontecido. E Carlos terá explicado que William não se sentia bem há semanas e que se esforçou demasiado, apesar das preocupações de Catherine. Fontes do palácio afirmam que Charles revelou que William estava sob observação médica, embora os médicos tenham fornecido poucas informações adicionais. Os funcionários terão ouvido Catherine a conduzir de Windsor para uma clínica privada perto de Londres todas as manhãs, onde o príncipe William estava aparentemente a ser tratado.
Testemunhas descreveram olhos vermelhos de tanto chorar e um sorriso forçado sempre que as câmeras a apanhavam. Uma enfermeira afirmou ter visto Catherine sentada ao lado de William no seu quarto, segurando-lhe a mão enquanto os aparelhos zumbiam ao fundo. De volta a Sandringham, a família real manteve-se alegadamente longe dos olhares públicos, com as cortinas fechadas e sem atender chamadas. Fontes afirmam que a rainha Camila visitava a capela todas as manhãs para acender uma vela, enquanto o rei Carlos passava horas a observar os jardins onde William brincava quando era criança. Um funcionário relatou ter ouvido risos vindos da creche numa tarde, sugerindo que as crianças estavam a ser mantidas ocupadas durante este período difícil. Os comentadores da realeza observam que este nível de privacidade e o cancelamento de compromissos indicam, geralmente, uma situação familiar grave. Embora o palácio tenha divulgado apenas informações mínimas sobre o estado de saúde ou o tratamento do príncipe William. Estes momentos privados mostram uma família dedicada a ajudar William enquanto tenta manter a normalidade para as crianças, o que gera preocupações sobre como esta situação pode afetar o papel público e as relações da família real no futuro. A crise real desenrola-se publicamente. Fontes afirmam que a imprensa reunida à porta dos portões do palácio começou a espalhar rumores sobre o estado de saúde do príncipe William, com especulações que vão desde o colapso a diagnósticos secretos. Os observadores da realeza notaram que o breve pedido de compreensão e privacidade da família gerou preocupação em todo o país, com o nome de William a aparecer em todas as manchetes e noticiários ao mencionar o seu título. Dentro do palácio, fontes internas sugerem que o mundo da família se restringiu a mexericos e à espera enquanto lidavam com esta situação não divulgada. De acordo com os funcionários que alegadamente ouviram conversas, a rainha Camila insistiu para que Carlos descansasse, mas este terá recusado, dizendo que continuava a ver William, ainda rapaz, a correr pelos corredores sempre que fechava os olhos. Fontes do palácio afirmam que Camila tentou tranquilizá-lo, dizendo que William era forte e iria recuperar, mas Carlos terá manifestado medo de perder mais um membro da família. Por volta da meia-noite, testemunhas relataram ter visto um carro chegar silenciosamente aos portões quando Catherine regressava do hospital, descrevendo-a como tendo os olhos inchados e a mover-se lentamente. Quando questionada sobre o estado de William, terá dito à família que ele estava a lutar, mas cansado, o que teria aliviado Harry. Semanas após o início da crise, os repórteres juntaram-se junto aos portões do Palácio de Kensington quando Catherine fez uma rara aparição pública nessa manhã. Os presentes descreveram-na como aparentando serena, mas com os olhos vermelhos devido a aparentes noites sem dormir, pele pálida e movimentos cautelosos. Testemunhas afirmam que as suas mãos tremiam visivelmente enquanto ajustava o microfone antes de agradecer a todos o amor e carinho, que significavam mais para a família do que ela conseguia expressar. Segundo os jornalistas presentes, a voz de Catherine embargou ao reconhecer as semanas difíceis que a sua família tinha enfrentado, e uma lágrima ter-lhe-á rolado pela face, que não fez qualquer tentativa de esconder. Fontes afirmam que ela declarou que William estava a receber os melhores cuidados possíveis antes de pedir às pessoas que o mantivessem no seu coração. Correspondentes reais observaram que a sua compostura pareceu desvanecer quando regressou ao carro que a aguardava. Embora o palácio ainda não tenha divulgado a natureza do estado de saúde do príncipe William, esta rara aparição emotiva de Catherine alimentou especulações sobre a gravidade da situação, com especialistas médicos a alertar contra especulações sem informações oficiais. Esta demonstração pública de emoção por parte da princesa, normalmente tão serena, chocou muitos observadores, levando-os a questionar a real gravidade do seu problema de saúde e por que é que o palácio continua a ocultar pormenores específicos. Irmãos unidos no meio da crise. Fontes afirmam que chorou silenciosamente durante o percurso até ao Hospital St. Mary's, onde alegadamente visitava William diariamente. Os funcionários do hospital descrevem-na sentada ao lado da cama dele durante horas, segurando-lhe a mão e falando baixinho enquanto ele permanecia inconsciente. Testemunhas dizem que Catherine recordou momentos da família nessa tarde, mencionando um jardim em Amber Hall, onde os seus filhos perseguiam borboletas, e fez-lhe lembrar uma promessa de lá regressar no verão. Segundo os relatos, o quarto do hospital tinha flores junto à janela, e Catherine terá lutado contra as lágrimas ao olhar para o rosto de William. De acordo com fontes próximas da família, Catherine teve dificuldades em lidar com as perguntas dos filhos em casa. George perguntava quando é que o pai regressava. Charlotte queria saber se ele estava a dormir, e o pequeno Louis perguntava repetidamente onde o pai tinha ido. Apesar do alegado afastamento entre os dois, Harry aparentemente visitou William no hospital.
Ao entrar no quarto, fontes afirmam que parou ao ver o irmão imóvel na cama do hospital. Catherine terá dito a Harry que William ficaria feliz por ele estar ali, antes de os deixar a sós. Várias fontes sugerem que Harry se sentou ao lado da cama em silêncio antes de finalmente falar com o irmão inconsciente. Pessoas familiarizadas com a conversa afirmam que Harry reconheceu William como o mais forte e admitiu que deveria tê-lo dito antes, que William tinha mantido tudo unido. A família, o nome, mesmo quando não era justo. A sua voz teria embargado enquanto implorava ao irmão para não os abandonar. Este raro momento entre os irmãos marca uma mudança significativa na sua relação, de acordo com os observadores da realeza. Embora o palácio não tenha comentado a visita de Harry ou o estado de saúde atual de William, uma vez que a família continua a pedir privacidade neste momento difícil. Este encontro privado mostra como uma crise pode dissolver conflitos antigos, com muitos a questionarem-se se este reencontro inesperado poderá levar a uma reconciliação duradoura ou se as tensões regressarão assim que o perigo imediato passar. A nação une-se em apoio da família real. Fontes afirmam que Catherine voltou e encontrou Harry ainda ao lado da cama de William, com lágrimas nos olhos, dizendo simplesmente: ele estava a lutar. Na mesma noite, os relatos indicam que o palácio divulgou um comunicado oficial, transmitido mundialmente, confirmando que o príncipe William estava a receber tratamento contínuo para um problema de saúde grave, com a família ao seu lado, declaração que foi posteriormente retratada. Os órgãos de imprensa descreveram como o anúncio provocou uma reação global imediata, com as manchetes a mudarem instantaneamente e as pessoas a pararem para ouvir enquanto a notícia se espalhava. Segundo testemunhas, começaram a aparecer velas à porta do Hospital St. Mary's, primeiro apenas algumas, depois centenas, enquanto estranhos se reuniam em vigília. Os funcionários do hospital terão visto Catherine a observar a multidão da janela antes de voltar para o leito de William. Fontes próximas da princesa afirmam que esta sussurrou ao marido inconsciente sobre as pessoas que o aguardavam, expressando a sua própria esperança de que ele regressasse, enquanto os aparelhos continuavam a funcionar em segundo plano. Sem emitir um comunicado oficial, Catherine quebrou aparentemente o silêncio ao partilhar uma única fotografia nas redes sociais oficiais da família real. Uma simples imagem da sua mão a segurar a de William com a legenda "Só juntos", que rapidamente se tornou viral. Mais tarde, nesta noite, os programas de notícias foram interrompidos enquanto o rei Carlos se dirigia à nação, falando não como o seu rei, mas como um pai, de acordo com as transcrições da transmissão. Fontes afirmam que a rainha Camila esteve presente, demonstrando apoio, enquanto Carlos terá elogiado a coragem do filho e agradecido ao público pela compaixão, lembrando a todos que, por detrás dos títulos reais, são simplesmente uma família unida pelo amor, pela esperança e pela fé. Será que esta simples foto íntima de mãos dadas representa o momento em que a monarquia finalmente aprendeu que a autenticidade se liga ao público de uma forma muito mais poderosa do que as declarações cuidadosamente elaboradas? A nação une-se por William. Segundo os relatos, o príncipe Harry e Meghan divulgaram uma breve declaração da Califórnia dizendo: "Os nossos pensamentos estão com William, Catherine e toda a família. Enviamos amor e força neste momento difícil." Os analistas dos mídia notaram como a mensagem simples pareceu deixar temporariamente de lado as tensões familiares do passado, à medida que a preocupação pública com William crescia. Na manhã seguinte, os jornais de todo o país fizeram manchetes como "Por William, estamos juntos", enquanto as comunidades demonstravam apoio através de sinos de igrejas, assembleias escolares e momentos de silêncio em lojas e lojas. Um número crescente de pessoas reuniu-se em frente ao Hospital St. Mary's, onde flores supostamente cobriam os portões e desconhecidos juntaram-se segurando velas. Fontes afirmaram que a família real se reuniu no interior do hospital, com Catherine sentada ao lado da cama de William, enquanto o rei Carlos permanecia junto à janela. De acordo com pessoas familiarizadas com a situação, os títulos formais pareceram desaparecer à medida que a família se concentrava inteiramente na condição de William, enquanto milhões de britânicos aguardavam notícias sobre a sua recuperação. Por volta da meia-noite, os funcionários do hospital terão observado Catherine a recusar-se a deixar o lado de William, apesar dos gentis incentivos para que descansasse. Fontes afirmam que ela falou baixinho com o marido inconsciente sobre os filhos, dizendo que George voltou a perguntar por si e queria saber quando é que o pai regressaria à casa. Ela terá mencionado Charlotte a desenhar para cada dia que estás fora, e Louis a guardar todos os seus abraços enquanto admitia, entre lágrimas: "Eles precisam de ti. Todos nós precisamos."
Entretanto, fontes internas sugerem que o rei Carlos manteve uma fotografia de Diana com o pequeno William por perto durante este período difícil. Os comentadores da realeza observam que esta crise aparentemente uniu não só a família real, mas toda a nação em apoio da recuperação de William. Os especialistas médicos entrevistados pelos órgãos de imprensa alertam que, embora a preocupação pública seja compreensível, o pedido de privacidade da família deve ser respeitado enquanto enfrentam o que parece ser uma situação de saúde grave. O facto de o rei Carlos manter a foto de Diana por perto durante a crise de saúde de William revela não só um momento familiar comovente, mas também o seu profundo medo de perder outro ente querido. A recuperação do príncipe traz alívio. Segundo fontes do palácio, o príncipe William teve uma recuperação notável e regressou às suas funções reais após semanas de tratamento médico. Os comentadores da realeza observam que esta reviravolta inesperada trouxe imenso alívio a toda a nação. Após a intensa preocupação em torno do seu estado de saúde, que não tinha sido divulgado, o príncipe foi visto a participar no seu primeiro compromisso público desde a hospitalização, um evento de beneficência no Palácio de St. James, onde as testemunhas o descreveram como visivelmente mais magro, mas de bom humor, agradecendo ao público pelo apoio durante a sua doença. Correspondentes reais afirmam que William foi visto várias vezes em Londres nos últimos dias, incluindo uma aparição surpresa num hospital pediátrico, onde terá passado mais de 1 hora a falar com crianças. Catherine terá permanecido ao seu lado durante estas aparições, e fontes sugerem que ainda o acompanha atentamente, apesar da sua recuperação. Fontes próximas do casal afirmam que foram fotografados a passear de mãos dadas pelos jardins de Kensington, com Catherine visivelmente aliviada, enquanto William parava várias vezes para cumprimentar admiradores que manifestaram alegria por o ver de volta em público. O príncipe terá feito uma visita não programada à abadia de Westminster no passado fim de semana, onde as testemunhas o descreveram a ajoelhar-se brevemente em oração antes de acender uma vela. Os especialistas da realeza sugerem que este momento privado de reflexão indica o profundo impacto que o seu problema de saúde teve pessoalmente nele. Segundo testemunhas presentes em compromissos recentes, William expressou repetidamente gratidão pelo esmagador apoio público, ao qual alegadamente atribui o mérito de o ter ajudado a ultrapassar os momentos mais difíceis da sua doença. Ainda ontem, várias testemunhas relataram ter visto toda a família Cambridge no castelo de Windsor, com o príncipe George e a princesa Charlotte a correrem à frente enquanto William carregava o príncipe Louis aos ombros. Fotógrafos reais registraram o momento em que o rei Carlos abraçou publicamente o seu filho, uma demonstração invulgarmente emotiva que reflete o alívio da família. Embora o palácio ainda não tenha divulgado a natureza exata do estado de saúde de William, fontes próximas da família sugerem que a sua recuperação trouxe um renovado sentido de união à monarquia e demonstrou a ligação genuína entre a família real e o povo britânico, que se manteve unido durante este período difícil. Será que o caso de William vai mudar a forma como o palácio lida com os comunicados sobre saúde no futuro? Os relatórios indicam que a família real britânica enfrentou inúmeros problemas de saúde ao longo dos anos, sendo o príncipe Filipe talvez aquele que sofreu os problemas mais divulgados antes da sua morte. O Duque de Edimburgo terá sofrido uma obstrução numa artéria coronária em 2011, que exigiu cirurgia de emergência, seguida de múltiplas admissões hospitalares nos seus últimos anos. Fontes afirmam que a rainha Isabel II enfrentou vários problemas de saúde não divulgados durante o seu reinado, incluindo um internamento hospitalar em outubro de 2021, que a obrigou a cancelar uma viagem à Irlanda do Norte, embora os funcionários do palácio tenham fornecido poucos detalhes sobre o seu estado de saúde. O rei Carlos, por sua vez, terá enfrentado vários problemas de saúde ao longo da vida, com fontes a indicar que contraiu Covid-19 2 vezes e foi submetido a tratamento para hiperplasia benigna da próstata em janeiro de 2025. Segundo informações do palácio, o rei recebeu um diagnóstico mais grave pouco tempo depois, embora os detalhes específicos tenham sido inicialmente mantidos em sigilo. Alega-se que a princesa Catherine sofreu de hiperemese gravídica grave durante as 3 gravidezes, necessitando de tratamento hospitalar para os enjoos matinais que a impediam de cumprir os seus deveres reais durante longos períodos. Os membros mais novos da família real também não ficaram imunes a problemas de saúde. O príncipe Harry terá procurado terapia para lidar com problemas de saúde mental após o falecimento da mãe, enquanto Meghan Markle revelou ter tido pensamentos suicidas durante o período em que trabalhou como membro da realeza.
Segundo fontes próximas da família, a princesa Ana foi hospitalizada em 2020 depois de ter sido atingida por um coice de cavalo durante um acidente a cavalo na sua propriedade rural, o que causou preocupação devido à sua idade. Os observadores da realeza notam que estes problemas de saúde revelam frequentemente o lado humano da monarquia, deixando temporariamente de lado a pompa e a circunstância. Os especialistas médicos entrevistados por vários órgãos de comunicação social sugerem que a família real enfrenta as mesmas vulnerabilidades de saúde que qualquer outra família, apesar da sua posição privilegiada. Embora o palácio forneça normalmente informações mínimas nestas situações, a resposta do público demonstra consistentemente uma preocupação genuína com os indivíduos por detrás dos títulos. Como demonstrado durante a recente crise de saúde do príncipe William, segundo relatos, uniu a nação em apoio da sua recuperação. Como irá a monarquia equilibrar a tradição com a transparência? Considerando que os membros mais jovens da família real poderão enfrentar os seus próprios problemas de saúde no futuro, os problemas de saúde na família real continuam. A rainha Mãe Isabel terá enfrentado diversos problemas de saúde graves nos seus últimos anos, incluindo problemas persistentes na anca que exigiram cirurgia quando tinha 95 anos. Fontes afirmam que também lutou contra um cancro da mama na década de 80, embora o palácio nunca tenha confirmado oficialmente o diagnóstico. A sua resiliência tornou-se lendária, pois continuou a cumprir os seus deveres públicos bem depois de completar 100 anos. Apesar destes desafios, segundo os biógrafos da realeza, a princesa Margarida terá enfrentado inúmeros problemas de saúde ao longo da sua vida, com relatos a indicar que sofreu um grave acidente vascular cerebral em 1998, que afetou a sua mobilidade. Os observadores da realeza notaram que sofreu vários AVC antes da sua morte, 2002, além de problemas pulmonares alegadamente relacionados com o seu hábito de fumar. De acordo com antigos funcionários do palácio, a saúde debilitada de Margaret obrigou-a a afastar-se da vida pública nos seus últimos anos, embora tenha mantido a sua personalidade vibrante na vida privada. O príncipe Eduardo terá desmaiado durante um evento de beneficência em 2018, mas fontes do palácio atribuíram o sucedido a uma desidratação temporária, e não a um problema grave. Lady Louise Windsor, filha do príncipe Eduardo e de Sophie, nasceu com esotropia, que exigiu uma cirurgia corretiva, enquanto o próprio príncipe William terá sofrido um episódio depressivo após a morte da mãe. Segundo amigos próximos que falaram com biógrafos da realeza, a princesa Eugenie falou abertamente sobre o seu diagnóstico de escoliose e a cirurgia corretiva a que se submeteu na infância, exibindo as suas cicatrizes no seu casamento, ao escolher um vestido que as revelava em vez de as esconder. Os especialistas em saúde da realeza observam que a crescente disponibilidade da família para discutir determinados problemas de saúde marca uma mudança no sentido de uma maior transparência, embora ainda mantenham a privacidade em relação a diagnósticos graves. A reação do público a estes problemas de saúde demonstra consistentemente como os desafios médicos humanizam a monarquia e geram frequentemente simpatia, até mesmo por parte daqueles que normalmente criticam a instituição. O que acha que realmente aconteceu nos bastidores do palácio? Acha que a família real conseguirá recuperar se algo acontecer a algum membro da monarquia agora? Partilhe a sua opinião nos comentários. Lembre-se de gostar, partilhar e subscrever para mais conteúdo. Além disso, clique no próximo vídeo que aparecer no seu ecrã. Você vai gostar.